Paz do Senhor seja convosco, amém? No estudo de hoje vamos estar analisando Juízes capítulo 1, versículo do 1 ao 7. Muitos pregadores colocam Adoni-Bezeque como título nas mensagens. Também estaremos colocando aí Adoni-Bezeque, liderança e povo de Deus, para nós estarmos refletindo. Diz assim então a palavra do Senhor em Juízes capítulo 1, versículo 1. E sucedeu depois da morte de Josué, que os filhos de Israel perguntaram ao Senhor. É interessante já aqui nós vemos um comentário a respeito desse versículo. Por 40 anos, Moisés liderou a nação de Israel. Moisés, um líder levantado por Deus, e juntamente com Moisés, lado a lado, ombro a ombro, se colocou um jovem de nome Josué. Como diz a própria palavra, ele não se apartava da tenda da congregação. Josué era um homem que tinha um espírito diferente. Entre todos aqueles espias que foram espionar a terra, só ele e Caleb voltaram com uma atitude diferente, acreditando que o Senhor daria herança. E é interessante analisarmos que Moisés é da tribo de Levi. Da mesma forma, seu irmão Arão e a sua irmã Miriam, ambos da tribo de Levi. E ali há em Moisés um símbolo tipo de rei e sacerdote, comandando a nação. Mas quando Moisés recebe a palavra de Deus que ele não ia entrar na terra e que ele deveria colocar um outro líder no seu lugar, Deus estabelece Josué, que encontrou um espírito de liderança em Josué, e Josué também, por tudo que nós analisamos na Sagrada Escritura, é um rapaz que se colocou à disposição em servir e adorar a Deus. Evidentemente, nós vemos as atitudes que Josué esteve sempre ombro a ombro, lado a lado com Moisés. Mas Josué, ele vem da tribo de Efraim. Ele não vem da tribo de Levi. Há uma mudança direta no sacerdócio, no sentido de governo, né? A gente sabe que Deus estabeleceu a tribo de Levi, porém Josué vem e muda o sacerdócio. É um símbolo tipo, da mesma forma que Jesus depois vem da tribo de Judá e o sacerdócio também é mudado. Josué ele é um símbolo, né? Um símbolo tipo que aponta para Jesus, mudando essa questão do sacerdócio. Então, Josué na frente agora do povo, fica liderando a nação de Israel por 30 anos. 30 anos. E a palavra de Deus não relata nada que havia um homem também da mesma forma como Josué foi com Moisés, nenhum homem que se colocou também da mesma forma junto com Josué. Pode até ter ocorrido, porém as Sagradas Escrituras não relatam nada. E aí fica uma questão para a gente pensar. Será que o povo de Deus, ninguém entre milhões e milhões, né, ou milhares e milhares, se colocaram para se tornar ombro a ombro, ou uma pessoa que se colocasse à disposição de Deus para servir Deus, ajudando o povo de Israel a conquistar a terra da mesma forma que Josué? Ou será que não houve uma inspiração olhando para a liderança de Josué? Eu acredito que essa segunda opção está descartada. Mas também podemos analisar que pode ser que havia um propósito de Deus em não levantar um outro líder, para que a nação de Israel fosse comandada agora realmente por Deus, em sentido pleno, sentido amplo. Mas é interessante nós analisarmos esta questão principalmente do sacerdócio. Sacerdócio levítico muda para o sacerdócio que vem de Efraim, através de José. E futuramente esse sacerdócio muda novamente na pessoa de Jesus Cristo, que vem da tribo de Judá. Seguindo o texto, diz assim no versículo 2: E disse o Senhor, Judá subirá, e eis que entregarei essa terra na sua mão. Judá vem da palavra hebraica Yehudá, que significa aquele que glorifica o nome do Senhor, aquele que honra o nome do Senhor. E será que as nossas vidas têm glorificado e honrado o nome do Senhor? Será que as nossas atitudes têm proclamado a glória de Deus? É interessante analisarmos também que Judá, ele não é o primogênito de Jacó,
mas ele é o quarto filho de Jacó. Talvez pelos erros cometidos naquela época de José e outros erros posteriores, Judá depois, como ele toma aquele ato de arrependimento diante de José, colocando-se à disposição para ficar como escravo, para que Benjamim fosse livre, liberto e voltasse para o seu pai, talvez foi uma condição primordial para que Deus o estabelecesse. Mais do que isso, se nós analisarmos, nós vemos que Jacó, antes da sua morte, entrega a bênção sobre a vida de Judá e diz que ele seria um leão, né? E ele também receberia ali o cetro nunca se apartaria da tribo de Judá, o reinado nunca se apartaria da tribo de Judá, e ele governaria os seus irmãos. E nós vemos que da tribo de Judá futuramente vem o leão da tribo de Judá, que é Jesus. E aqui nesse texto nós vemos que Judá é chamado, e é o quarto filho. E tudo que nós sabemos relacionado ao número 4 na Bíblia envolve o propósito de Deus para ser realizado aqui na Terra. É interessante nós percebermos essa simbologia bíblica, tudo tem um porquê na Bíblia, né? Nada está ali por acaso. Nós vamos ver algumas outras passagens, outros numerais, e veremos os seus significados e a importância deles. A palavra de Deus diz assim no versículo 3: Então disse Judá a Simeão, seu irmão: Sobe comigo a minha herança, e pelejemos contra os cananeus, e também eu contigo subirei a tua herança. E Simeão partiu com ele. Simeão tem um nome na palavra hebraica derivada de Shimon, e significa ouvinte ou aquele que ouve. E aí cai mais uma qualidade para aquele que serve a Deus, para aquele que adora a Deus. Tem que ser ouvinte, tem que ouvir a palavra de Deus, tem que ouvir a voz de Deus. E muito mais do que isso de ouvir, é aceitar essa palavra, aceitar esse convite, aceitar essa orientação. E o versículo abaixo diz assim: E Judá subiu, e o Senhor entregou na sua mão os cananeus e os peruzeus, e feriram deles em Bezeque a 10.000 homens. Como eu falei para vocês, tudo tem um significado. Por que 10.000 homens, não 9.000? Por que não 9.500, 6.000? Mas 10 aqui dá uma ideia demográfica de uma quantidade exorbitante. Muitos especialistas dizem que isso aqui é o grau de iniquidade que havia naquela nação, onde o povo de Deus foi para guerrear. Muitos de nós conhecemos como os 10 mandamentos, né, no Antigo Testamento, das tábuas da lei, porém, se você for buscar na raiz hebraica, judaica, né, você vai ver que são as 10 palavras, as 10 orientações que Deus entrega ali no monte. E esse 10.000 significa um contraponto, ou melhor dizendo, algo que vai contra a palavra de Deus, e em grau escalonado, né? Aquele povo não queria receber as ordenanças do Senhor, trilhar nesse caminho que o Senhor deu ali no monte, mas eles preferiam viver uma vida de iniquidade. Então, esse 10.000 pode ser realmente 10.000 homens que foram feridos, Deus é capaz de fazer isso, como também pode ser uma simbologia da extrapolação daquela iniquidade que esse povo cometia naquela terra ali prometida para os filhos de Israel. Seguindo o texto aqui, o estudo, nós podemos ver o seguinte no versículo 5: E acharam Adoni-Bezeque em Bezeque, e pelejaram contra ele, e feriram os cananeus e aos peruzeus. Você já reparou que essa palavra Adoni-Bezeque, Adonai vem de Adoni, dessa raiz Adoni, que significa Senhor, dono, e Bezeque significa na sua origem relâmpago, porém houve mutação no decorrer do tempo, e essa palavra também significa dispersão, estratégia, medo, mutilador. Adoni-Bezeque, antes de ser capturado e mutilado pelos israelitas, era um rei cruel e sanguinário. Todas as nações que ele conquistava, prendia o seu rei e cortava-lhe os dedos superiores, polegares e inferiores.
impedindo para sempre que aquele rei voltasse a empunhar uma arma. Então, Adoni-Bezeque, na realidade, não é um nome desse rei ali da terra dos cananeus, porém é um título que ele recebe pela sua postura, sua forma de agir de forma dramática, de forma cruel, de forma sanguinária. Dizem algumas pessoas, até por isso que tem essa questão da mutação do significado de estrategista, dizem que ele era um rei que chegava de forma cordial, amigável aos outros reis, e ali fazia uma amizade, e na surdina usurpava o reino desse homem e cortava os dedos polegares das mãos e dos pés e o fazia o escravo desse rei agora. Adoni-Bezeque, segundo Flávio Josefo, historiador judeu contemporâneo da época de Paulo, era conhecido pelos israelitas como um rei que removia os dedos polegares das mãos e dos pés dos reis que ele subjugava para torná-los inofensivos como guerreiros, presumivelmente para que eles não pudessem mais usar armas ou correr. Você já percebeu que há no nosso meio também esse espírito de Adoni-Bezeque, atuando no meio da igreja, atuando no meio da congregação, mutilando as pessoas para que elas não possam mais ser guerreiras na mão de Deus, para que elas não possam mais empunhar a espada da verdade, que é a palavra de Deus, para que eles não possam usar mais as armaduras de forma eficiente para guerrear. Quantos de nós temos sido mutilados e escravizados por esse espírito de Adoni-Bezeque? Não somente por esse espírito, mas muitas vezes nós mesmos temos mutilado o nosso ser, o nosso espírito, com atitudes que têm provocado o afastamento de Deus. Se você analisar de forma física, basicamente nós somos aquilo que nós nos alimentamos, os alimentos que nós comemos, isso nós nos tornamos, de forma que cada alimento, que eu quero dizer, pode produzir no nosso corpo vida saudável ou não saudável. Então, há alimentos que, na realidade, nos sustêm, nos dá vida, nos dá substância, e há alimentos que, na realidade, destrói. Apesar de nós chamarmos de tudo de alimento, mas há alimentos e não alimentos. Há comida e não comida, né? Um exemplo disso é a comida do porco, que por mais que alguns não aceitem, Deus disse para que o povo dele não se alimentasse da carne do porco, porque o porco é imundo. Uma natureza impura pode se tornar depois puro. Exemplo de um leproso. O leproso era considerado impuro, mas desde o momento que ele recebesse a cura, ele se tornava puro. Porém, o porco não tem um outro estado, ele sempre vai ser imundo, não tem o que você possa fazer para mudar a sua natureza. Então, não é um alimento para o ser humano a carne de porco. Por mais que algumas pessoas comam e absorvem como comida ou como alimento, mas na realidade não é um alimento. E esse alimento ele tem um fundamento espiritual por não ser considerado por Deus como uma comida aceitável, como também de forma física os prejuízos que pode causar para um ser humano. Então nós temos que entender que há coisas que nós devemos colocar nas nossas vidas que vai gerar vida, mas há coisas que colocamos nas nossas vidas que acaba gerando morte. E numa pregação na igreja eu coloquei a questão muitas vezes que nós ficamos prisioneiros por esse espírito de Adoni-Bezeque em coisas muito simples que talvez você possa me criticar, mas é verdade. Quantas vezes, quantas horas nós colocamos à frente de uma telinha assistindo filme em Netflix, assistindo séries, assistindo comentários, ou em TikTok, ou em tantos outros meios aí, e não colocamos essa mesma carga à disposição de acrescentar a palavra de Deus às nossas vidas, ou buscarmos a orientação de Deus, para ouvirmos a sua voz, para orar a Deus, para servir a Deus. Isso pode se tornar um Adoni-Bezeque nas nossas vidas. Adoni-Bezeque era da descendência de Cã. Você lembra quem é Cã, um dos filhos de Noé? O filho que desonrou Noé, esse mesmo foi amaldiçoado pelo seu pai. E muitos comentaristas, pregadores falam ali da vergonha de Cã ter visto a nudez do seu pai. Mas se nós buscarmos na origem, na raiz,
Você vai ver ali na palavra que, na realidade, Cã abusou do seu pai. Ele teve uma relação sexual com seu pai, aproveitando a situação que seu pai estava bêbado, né? E aí, por isso que ele recebe uma maldição. Não é simplesmente porque ele viu a nudez do seu pai. Ora, era possível, por acaso, ter visto a nudez do seu pai, se ele fosse procurar o seu pai para conversar, se seu pai estivesse nu por causa da bebedeira. Que mal haveria um filho ter visto e depois encoberto seus olhos. Porém, na realidade, ele teve uma relação sexual com seu pai. Por isso, quando seu pai tem consciência, o amaldiçoa ele e toda a sua geração. E esse Adoni-Bezeque vem dessa linhagem que afronta a autoridade, dessa linhagem que vai contra os princípios divinos. Por isso, Adoni-Bezeque mutila aqueles reis que ele conquista. E você vai ver mais à frente o porquê disso. Há um princípio espiritual ligado nesta questão. Outra coisa que nós podemos ver aqui. Porém, no versículo 6, Adoni-Bezeque fugiu, mas o seguiram os israelitas e prenderam e cortaram-lhe os dedos polegares das mãos e dos pés. Então, no versículo 7 diz assim: então Adoni-Bezeque disse 70 reis, e nós vamos ver aí a questão desses 70 também. 70 reis com os dedos polegares das mãos e dos pés cortados apanhavam migalhas debaixo da minha mesa. Assim como eu fiz, assim Deus me pagou. E levaram-no a Jerusalém e morreu ali. Olha que interessante, esse homem mutilou 70 reis. Ele cortava ali os dedos polegares das mãos e dos pés. E ele fala aqui que, como assim ele fez, Deus assim o castigou. É aquela questão, o que você faz de errado, aqui você paga. Aquilo que você faz de bem, também você colhe o bem. E 70, você percebeu que é uma questão aqui dessa numerologia? Quando Deus ordena a Moisés a repartir o seu espírito, são chamados 70 anciões. E eles recebem ali o espírito que estava sobre Moisés, né? Futuramente, você vai ver outros números 70 representando ali uma ordem natural das coisas, porém com implicação espiritual, né? Porque aqueles homens receberam da parte do Espírito de Deus que estava sobre Moisés. Mas quando você extrapola o número 70, aí você começa a entrar na era messiânica. E você percebe que Jesus, lá na grande comissão, ele elege 72 pessoas, 72 discípulos, para levarem a mensagem do Evangelho. Você vê que ali não foi por acaso que Jesus escolheu 72. Se ele escolheu 70, significa que não tinha entrado ainda na era messiânica. Mas como ele escolheu 72, significa que agora sim a era messiânica tinha dado início através da pessoa de Jesus. E você vê que esse rei, quando ele pega esses outros reis, que ele mutila, fazendo com que esses homens, a princípio, já percam sua identidade, né? Nos tempos modernos hoje, as digitais são as nossas identidades, principalmente do polegar, a identidade mais firme que nós temos como digital. Mas no sentido tanto espiritual como emocional, psicológico, quando você tem um membro do seu corpo amputado, como o seu dedo, por exemplo, polegar, você recebe ali uma humilhação, você se sente humilhado. Você começa a sentir diferente das demais pessoas, as pessoas começam a olhar para você de uma outra forma, de um outro prisma. Se você não tiver ali um espírito compatível, se você não tiver uma condição que realmente você consiga sustentar-se psicologicamente, você começa a se abater. Mas é interessante que quando você também tem o polegar amputado, decepado, você também perde força na sua mão. A destreza do trabalho, a destreza para se alimentar, a destreza para empenhar uma tarefa, a destreza para empenhar a palavra, né, que é a espada do Espírito. Você deixa de ser uma pessoa que poderia, na época, usar o arco de flecha, né? Então, há situações que você começa a ter limitação. Da mesma forma, com os polegares cortados dos pés,
você já não vai caminhar mais com equilíbrio, você vai ter um desequilíbrio. E a palavra de Deus fala que nós devemos ser equilibrados, crescer na graça e no conhecimento. Você não pode crescer só na graça ou só no conhecimento. Há que ter um equilíbrio em todos os sentidos. E quando você tem esses dedos dos polegares cortados dos pés, você já vai caminhar com dificuldade ou você vai ter a impossibilidade de correr. E quando nós nos afastamos de Deus, assim nós começamos uma caminhada perigosa. Nós já não começamos a enxergar mais com clareza, começamos a estar na escuridão, e a escuridão faz com que muitas vezes a gente diminua os nossos passos, porque nós já não estamos enxergando de forma clara. Ou se for trevas intensas, nós até ficamos paralisados, porque não sabemos por onde estamos andando. É interessante que o salmista diz assim, que a luz do Senhor é aquela que ilumina os passos daquele que anda na sua luz. É aquela que clareia, que dá um norte, que norteia, que faz com que os nossos pés não vacilem, aqueles que estão firmados na rocha. Então você vê que é um princípio físico, mas também é um princípio espiritual. Se você vê lá no Antigo Testamento, Deus fala para Moisés, Moisés, você vai cortar um carneiro, imolar um carneiro, e você vai pegar desse sangue, você vai ungir a ponta da orelha direita de Arão e seus filhos, você vai ungir o polegar direito de Arão e de seus filhos, você vai ungir também o polegar direito dos pés de Arão e seus filhos, e esses serão consagrados ao Senhor. Então, quando Adoni-Bezeque corta essas partes, mutila essas partes do corpo desses reis, ele está afrontando um princípio espiritual. Um princípio espiritual que é a consagração. Todo rei, todo o líder que é levantado sobre um povo é ungido de certa forma, é permitido por Deus para que ele possa reinar. E esse Adoni-Bezeque vem confrontar uma lei espiritual. Mas aí fica uma questão. Será que somente esse espírito de Adoni-Bezeque, de forma espiritual, tem agido? Ou talvez através desse espírito mesmo, induzindo pessoas no meio de lideranças de igreja, no meio do povo de Deus, fazendo com que certas pessoas fiquem incapacitadas de alimentar-se da palavra, de exercer o ministério? Quantos líderes têm se colocado nessa posição de Adoni-Bezeque, fazendo com que a sua liderança que esteja abaixo só fique comendo debaixo da sua mesa, comendo migalhas que somente esse líder pode dar. Ele não permite que outros possam crescer, não permite que outros possam comer à mesa. Veja a diferença de Deus na parábola ali do filho pródigo, como nós falamos, né? O pai, quando vê o seu filho retornando, ele pede para fazer um banquete. Olha a diferença. Olha a diferença entre Deus e Satanás. Satanás vem para matar, roubar e destruir, porém Deus vem para dar vida e vida com abundância. A parábola do filho pródigo ilustra muito bem essa questão de Adoni-Bezeque. Aquele filho que antes estava debaixo da orientação de Deus, agora sai, né? Deus ali representado na pessoa do pai, sai, gasta, vive uma vida dissoluta, uma vida perversa, uma vida depravada, perde todos os seus bens, a ponto que ele começa a chegar um momento que ele percebe que ele não tem mais nada, pede comida para as pessoas, ou seja, entra numa condição de escravo, né? Análogo a escravo, uma pessoa pobre, sem herança, sem identidade, sem autoridade, e a palavra de Deus diz que ele vai cuidar dos porcos e deseja comer daquilo que os porcos comem. Para um judeu já era repugnante criar porcos. Imagine se alimentar de porcos. Você vê aquela questão de escravo, de domínio do mal sobre a vida dele, porque ele se afastou da presença de Deus, na figura do pai ali da parábola. Mas você percebe que quando ele está retornando e o pai o vê de longe, fala para que seus conservos possam ajudá-lo, e já de imediato fala para colocar sandálias nos pés. Por que sandálias nos pés? Porque os únicos que naquela época não tinham sandália nos pés eram os escravos.
E aquele homem, por ter ficado longe da palavra de Deus, se tornou escravo do mundo. Mas Deus vem restaurar a nossa identidade, então ele pede para colocar sandálias nos pés. Mas aquele que é mutilado nos polegares, dos dedos, não tem como usar. Você percebe que é uma restauração divina vindo sobre a vida daquele que se coloca à disposição de fazer a techuvá, de retornar para o caminho do Senhor. E a palavra de Deus diz: quão formosos são os pés daqueles que anunciam as boas palavras. Mas percebe que um pé mutilado não é formoso. Mas quando nós estamos no caminho de Deus, até os nossos pés são formosos. Porque nós pregamos a palavra, levamos o reino, levamos a libertação às pessoas, tiramos elas da escravidão. Você percebe ali também na passagem que de imediato é colocado um anel nos seus dedos, no seu dedo, restaurando a sua identidade, restaurando a sua autoridade. É trocado suas vestes de imundícias, de impureza, de sujeira, de escravidão, colocando uma veste agora real de filho, como José recebe do seu pai. Você percebe que quando Jesus passa ali por uma determinada região, há uma mulher cananeia que chega até Jesus e fala: me socorre, minha filha está tremendamente endemoniada. E parece que Jesus é rude com aquela mulher. Fala assim: mulher, eu não vim senão para os filhos de Israel. Mas veja a atitude daquela mulher, sabendo das atitudes dos seus antepassados, da maldição que havia lá vindo de Cã. Ela diz assim: eu sei, mestre, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Aquela mulher reconhece que Jesus é Senhor na vida dela. Reconhece que há um Deus sobre essa situação. E Jesus fala: mulher, vá em paz. E a palavra de Deus diz que naquele mesmo momento a sua filha foi liberta, porque ela reconheceu a sua vida de escravidão vinda através dos seus antepassados. Reconheceu o pecado que estava sobre aquela linhagem e se arrependeu não somente por ela, eu acredito, mas como os profetas vaziam antigamente. Nós pecamos. O profeta não orava assim: a tua nação pecou, Senhor, perdoa-os. Não, nós pecamos. Se incluía também. Por isso Jesus vê aquela atitude de forma maravilhosa e aquela mulher recebe a bênção. E nós, será que nós temos essa disposição de chegar diante de Deus com o coração quebrantado e contrito? E a palavra de Deus diz que quando chegamos nessa condição, Deus nos acolhe. Mas nós que somos líderes na casa de Deus, na igreja, líderes de líderes, ou liderados, ou povo de Deus, temos sido líderes diferentes de Adoni-Bezek, ou temos sido líderes que têm cortado, amputado a vida espiritual daqueles que estão junto a nós no ministério? Temos sido líderes que têm apontado o caminho que esses homens devem seguir para crescer na vida espiritual? Ou temos preferido colocar eles para comer migalha que nós colocamos à disposição deles? Nem o pão nós oferecemos, muitas vezes. E quantas pessoas acham que são grandes líderes, mas na realidade são pessoas aí usadas pelo mal. Quantos de nós devíamos exercer uma liderança como de Moisés, como de Josué, mas acabamos nos tornando um símbolo tipo de Adoni-Bezek? Pensa a refletir. Esses dias eu vi uma ministração na internet de um pastor que foi participar de um congresso, e ao testemunho dele, eu não lembro agora o nome do pastor, ele foi participar de um congresso, as pessoas conheciam ele de nome, mas não conheciam ele de vista. E quando estava chegando ali um momento de ele pregar a palavra de Deus, o secretário ali do pastor presidente daquele congresso perguntou assim: quem que é o próximo pastor? E aí o ajudador dele disse assim: é aquele pregador ali, é aquele pastor. E ele olhou assim, viu aquele homem
e desprezou no coração e chamou aquele homem. Falou assim, você é fulano de tal? Sim, sou eu fulano de tal. Rapaz, você não é pregador. Você vai estragar meu congresso. O congresso estava indo tão bem, o que você veio fazer aqui? Você vai estragar meu congresso. Cara, você não vai pregar aqui hoje. Eu não vou deixar você estragar o meu congresso. Mas aquele homem ficou ali por uns minutos, aquele dirigente, e Deus, né, sabendo de todas as coisas, e a oração daquele pregador era, Senhor, tu sabes, eu vim para te servir, tu sabes. E Deus move o coração daquele pastor presidente daquele congresso e fala assim, já que você veio aqui, eu vou te dar 15 minutos para você não perder a viagem. E aquele homem ora a Deus e fala, Senhor, tu sabes, eu tenho 15 minutos, faça a tua vontade, seja glorificado o teu nome. E aquele pregador começa a pregar a palavra de Deus, e aqueles maiorais que estavam ali no altar começaram a ajoelhar, se arrepender, a chorar, a clamar a Deus. E quando deu os 15 minutos que ele vai entregar a palavra, ele olha para aquele pastor que o humilhou. Aquele pastor faz um símbolo assim, continue, continue, Deus está te usando, continue. Deus honra aqueles que têm um coração quebrantado e contrito e que se dispõem a fazer a obra de Deus, mas abate aqueles que têm a soberba no coração. Quantos de nós muitas vezes começamos pequenininho? Esses dias também vi uma ministração de um pastor, e ele diz assim, quando você era um jacozinho, você pedia oportunidade para pregar no culto de quarta-feira, de terça-feira, mas agora que você se tornou Israel, quando ligam para você, você fala assim, fala com o meu secretário. Mas quanto que é para você vir aqui? Quais os custos para você vir? Então fala tudo com o meu secretário, certo aí, mas por 5.000 eu vou. E antes você ia de graça, com aquele sapato, né, opaco, sem brilho, sem vida, talvez com a sola furada. Quantas vezes nós já não trilhamos esse caminho sem ter uma roupa decente para ir para a casa do Senhor? Mas quando saímos do status de Jacó e nos tornamos Israel, parece que nós recebemos esse espírito de Adoni-Bezeque, de soberba, e deixamos de ser aquilo que nós éramos antes, de encontrar esse patamar, vamos dizer assim. Antes nós éramos Jacó, que tínhamos prometido a dar a Deus o dízimo de tudo quanto ele tinha nos prosperado a Deus. Mas depois, quando nós nos tornamos Israel, parece que nós nos esquecemos. Percebe essa situação? Você tem sido Moisés, Josué ou Adoni-Bezeque? Você tem sido o filho que agrada o pai ou o filho aquele que quer ficar distante do pai e se tornar escravo? Aqueles homens que tinham os dedos polegares das mãos e dos pés cortados, basicamente se tornaram inúteis. Não podiam usar mais calçados, não podiam mais correr, não caminhavam mais direito, não podia segurar a espada com destreza, não conseguia segurar os talheres com destreza, não se alimentavam mais da mesma forma, até pegar um copo já tinha uma dificuldade, que basicamente você precisa do polegar para amparar, para sustentar todas essas ações. Quantas vezes nós estamos aí da mesma forma diante de Deus, amputados? E a palavra de Deus diz, se nós analisarmos lá no Antigo Testamento, né? É lógico que é uma questão de interpretação, mas você vê que o levita defeituoso não podia servir a Deus. Graças a Deus que nós não estamos debaixo dessa lei hoje, porque Cristo nos resgatou dessa situação e nos fez para Deus reis e sacerdotes. Mas se nós estivéssemos debaixo daquela lei mosaica nesse sentido, e se realmente pertencêssemos à tribo de Levi, que isso só pertencia, esse mandamento, para a tribo de Levi, nós não poderíamos servir a Deus. Porque quantos de nós estamos mutilados? Fisicamente, espiritualmente, emocionalmente. Então essa é uma reflexão, um estudo,
para que nós possamos aí analisar com carinho e ver a importância de sermos servos, mas servos da pessoa certa. Paulo falava assim: sou escravo, servo de Jesus Cristo. Ele sabia quem era o Senhor dele. E esse Senhor de forma alguma despreza. Pelo contrário, esse Senhor sempre chama para assentar à mesa, para banquetear. A palavra de Deus diz que nem aquilo que olhos viram, nem que ouvidos ouviram, é isso que Deus tem preparado para nós. Coisas superiores. Um banquete celestial. Mas para isso nós devemos sair da condição de escravos e se tornar filhos. Jesus falou assim para os seus discípulos: não vos chamo mais de servo, porque o servo não sabe o que o Senhor vai fazer, mas vos chamo de amigo, porque tudo aquilo que eu tenho aprendido e ouvido do Pai eu tenho revelado a vocês. É essa a nossa identidade, de filhos de Deus. Jesus na cruz do Calvário nos fez filhos de Deus. Tirou nós da condição de escravos. Tirou nós da condição da sarjeta, da migalha. E agora constitui para nós reis, para Deus, melhor dizendo, reis e sacerdotes. E para finalizar, Deus fala na sua Sagrada Escritura que aquele povo que saiu do Egito, ele tirou o seu exército do Egito. Você é um guerreiro de Deus. Você é uma guerreira de Deus. Lembre-se disso. Deus te abençoe, Deus te guarde. Um beijo na testa, um beijo no coração, com todo carinho, todo respeito. E até o próximo estudo. Em nome de Jesus. Amém. 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 Deus, Rei fiel.